Etapa número 8 do Tour de França virtual, com o Diogo Oliveira. Hoje, o José Monteiro junta-se a nós para fazer uma análise da prova de hoje. Mas na prova de hoje foi muito subidas e descidas. Na minha opinião, eu acho que é um terreno perfeito para o Diogo, mas ele vai nos dar mais contexto sobre isto. Diogo, como é que foi a prova de hoje? Eu diria média. Depois de um contrarrelógio em que fomos no episódio de ontem que foi sobre gestão, para mim, era Uhum. sobre não perder muito tempo, mas não me queimar totalmente, porque senti a fadiga a aparecer. Tivemos a sorte da corrida, principalmente ali na frente, começar relativamente a um ritmo baixo, o que me Uhum. favoreceu. E para dar um bocadinho spoiler, eu fiz média da corrida de 171 BPMs, que é fantástico. Ó José, aqui Uau. para contexto, a minha média das médias é à volta de 180. 171 foi uma vitória gigante. Duas últimas voltas é que realmente foram muito intensas. Acabo por estar contente com o resultado final, mas já acabo por mostrar. Uma coisa que falasses hoje na prova, na análise, é mesmo. Ontem falámos muito sobre o WZ, acho eu, que é um dos teus competidores diretos, e o Mudmaker. Na tua análise, depois fala um bocadinho também sobre essa parte, porque eu penso que toda a gente está curiosa em relação a como é que está essa adversidade a acontecer. Isto a partir daqui começam-se a fazer mais contas para a classificação geral. O já diariamente tem-me ajudado bastante no grupo que temos do Estugazé, onde realmente tem feito este apanhado de como é que estamos a nível de classificação geral, quais são os competidores diretos, a quem é que temos que ganhar tempo e, portanto, cada vez mais daqui para a frente começa a entrar alguma tática. Fábio, isto também analisar a prova, queria só também parar quem é que temos aqui. Hoje o José é realmente um pesado a nível de ciclismo, mas principalmente é um triatleta super completo. Para quem não sabe, o José este ano teve resultados fantásticos. No Half Ironman ele fez quarto lugar no Campeonato da Europa a representar Portugal, numa prova que foi em Coimbra, penso, não é, José? Uhum. Correto. Exatamente, mas também conseguiu a medalha de bronze na componente do Atlo, que para quem não sabe é uma mistura entre corrida e bicicleta. José, eu ouvi dizer que tens aí uma medalha para nos mostrar. Tiago, Diogo, oficialmente e em direto, a minha boa tarde e, portanto, deixem ver se eu consigo Aí está apanhar. ela. Foi o que consegui trazer para casa, para além das duas medalhas de finisher, e que me deu imenso prazer. Principalmente por ter sido algo que estava um bocadinho para além das minhas expectativas iniciais e por ser sempre, penso que um enorme prazer para qualquer um, estarmos entre os melhores. Só esse facto já é muito entusiasmante. Claro, claro. E Fábio, se tu, calhar, desculpa, eu ia se só calhar fazer uma mostra pergunta agora para a você. corrida ou o que é Você, que faz? tu também estás a focar-te no Tour de França virtual, correto? Só para dar um Correto, bocadinho mais de contexto às pessoas que estão a ver, tu correto. estás a fazer parte também do Tour de França virtual e estás a competir para, diria eu, para o GC. Sem dúvida. Foi o objetivo inicial, conseguir concluir todas as etapas. Uau, ok. Vamos começar então na análise, Diogo, se quiseres, e depois falamos também sobre a análise do José Isso ah, mesmo. para a Vamos etapa a isso. de hoje. Partilhar aqui o ecrã. Hoje a corrida, como estava a dizer, arrancou de uma forma relativamente lenta. Eu estava surpreendido. O que é que estava a acontecer na primeira volta, que não havia ataques. Nomeadamente, acho que aqui a forma também de comprovar é que eu acho que até quase ao fim da primeira volta, os Ds conseguiram ficar no grupo. Ok. O que por si É só diferente, completamente diferente de todas as etapas até hoje. completamente diferente, que para mim, eu acho que foi um bocadinho o rescaldo de um contrarrelógio muito intenso de ontem para Uhum. muita gente, obviamente. Eu acho que as pessoas depois, se quiserem acompanhar, a corrida foi um bocadinho mais steady durante as primeiras três voltas. Aqui, no início da quarta volta, é onde começa a grande magia para nós em particular. Aqui também um contexto interessante sobre a etapa é que, de facto, nós tínhamos, eu até relembro aqui o percurso, isto eram 4 voltas a este mapa que se chama Rolling Highlands, e ele acaba com uma subida muito agressiva, ou seja, havia aqui malta a guardar-se
sempre aqui para o fim, onde havia uma subida explosiva ali a 2 km do fim, e depois acabamos por conseguir respirar um bocadinho para atacar no fim para a meta final. Só que, obviamente, aqui a quarta volta foi muito mais atacada em algumas componentes. Aliás, na terceira volta já houve muitos ataques, mas na quarta volta, na verdade, é aquilo que é onde houve mais espetacularidade. Eu queria-vos só mostrar que acabei por, aqui em 2 ou 3 momentos, conseguir aguentar alguns ataques estratosféricos. Por exemplo, aqui o grupo já ia bastante alongado, eu aqui a 325 watts, 350 watts, e mesmo assim já com um grupo partido a tentar aqui aguentar na cauda do pelotão, que já era muito curto, agora na frente só com As e pouquinhos Bs, na qual eu conseguia aguentar. Eu aqui achava que o grupo ia partir. Partir era super favorável a 4,7 km do fim, porque sabia que não ia, porque os últimos 5 km seriam sempre ataques e contra-ataques dos As, mas aquilo que aconteceu foi os melhores Bs acabavam sempre por conseguir colar ao grupo da frente, o que me levava também a um esforço herculeano. Aqui eu cheguei aos 400 watts e ali em média 350, os meus batimentos a subir. José, aqui para referência, já vou a 193 BPMs e consegui aguentar no grupo. Engraçado. o engraçado é que uma pessoa respira na frente e neste momento já há logo um contra-ataque. E eu não vou mostrar mas esse contra-ataque voltou a ser uma dinâmica muito semelhante, onde eu já chego aos 195 BPMs, mas consegui colar no grupo. Aquilo que acontece é, depois desse segundo ataque, que foi mais longo, acabou o grupo por partir e eu ficar aqui com os meus adversários diretos da GC, que é o Madmaker e o WJ. Neste caso em concreto, eu, para referência, eu vou em 15º na GC, a uns segundos do WJ, que vai à minha frente em 14º. Ele te acompanhou muito durante a prova de hoje, que eu estava a acompanhar e vi que ele estava sempre coladinho no teu draft. E tu também, de vez em quando. Eu igual. Para mim, hoje foi muito difícil de gerir, porque portanto, hoje não tivemos a sorte nem de ter o Cunha, nem de ter o Nunes, nem outro colega comigo, o que exigiu bastante, até porque neste slot a equipa do WJ, esta NZ Bro, tem sempre 3 atletas que têm sempre ficado à minha frente. Qual foi a única exceção que consegui eu ficar à frente deles todos? Foi quando tinha o Carlos Cunha e o Pedro Nunes comigo naquela corrida super tática que veio o Carlos Cunha analisar e onde nós dominamos absolutamente a corrida do ponto de vista tático. E aqui isto é importante só para demonstrar a importância da equipa no desfecho final. Eu acho que o José também tem aqui um testemunho interessante a nível da equipa. Isto só para mostrar o ataque final a 600 metros. Portanto, eu acabei por ir no draft do Madmaker e do WJ. O meu objetivo era chegar com eles. E o que acontece aqui, só para referência, eu consegui respirar um bocadinho, mas o Madmaker faz um ataque muito de longe. Isto é aquela tal rampa que eu mostrei. Aqui já praticamente não havia pernas. Eu, nos últimos 2 km, senti mesmo muita fadiga e para mim era sobre colar-me ao WJ e chegar com ele na frente e fazer o melhor. Eu hoje, por acaso, nem estava no Discord, nem tinha a Vanessa aqui ao meu lado, e isso fez uma diferença final, que é, eu tenho a certeza que bastava ter alguém só dizer, Diogo, mais um bocadinho, e eu tinha ficado em quinto, mas na verdade acabei por chegar ali a 0,1 segundos do WJ, um bocado irrelevante a classificação, mas é sempre prestígio, não é? Sem dúvida. Já agora, Diogo, uma coisa que eu reparei, que nós ontem falámos muito sobre seleção de bicicletas, etc. Eu reparo muitas e-trons a aparecer, que ontem falaste sobre a e-tron. Em relação à bicicleta que escolheste, sentiste que fizeste uma boa escolha? Só para dar um bocadinho de contexto em relação ao que falámos bastante sobre ontem. Senti bastante. Na verdade, eu não levei o setup que tinha falado ontem, porque eu ontem tinha falado de, potencialmente de ir com rodas fechadas, mas na prática acho que era uma má escolha. Hoje falamos um bocadinho no grupo e chegamos à conclusão que rodas abertas,
com um perfil mais aéreo possível, mas de rodas abertas, ajudava a não perder o grupo nestas subidas explosivas. Eu filo e fiquei muito contente. Obviamente, onde é que foi difícil? Os planos e as descidas, eu tive que colocar um bocadinho mais watts para me aguentar bem no grupo. Fábio, aqui interessante, quando nós falamos na gestão de watts na corrida, obviamente que eles só descolaram a 2 ponto tal quilómetros no fim e, portanto, acaba por ser diferente. Fiz a corrida praticamente sempre com eles, mas os tais 2 colegas do WJ, que é o Alan e o Jamie Harbour, que chegaram no grupo da frente, mas acabaram com uma relação de watts por quilo bem inferior à minha, 3.6. Ou seja, eu aqui fica um bocadinho a nota para duas coisas. A primeira, melhor gestão no draft, mas eu estava com um bocado de receio de estar demasiado atrás no pelotão e perder ali o momento, e portanto fui muito exposto ao vento e portanto pus mais watts, mas também isto teve que ver com a escolha da bicicleta, que me forçava nos planos a pôr mais watts. E acho que este é o momento certo para passar ao Sem José dúvida. com a sua análise. Ok, obrigado. É muito interessante a análise que o Diogo fez. Nós começamos por, logo no início da manhã, a trocar algumas mensagens no contexto da equipa, a propósito da corrida, e talvez por termos características bastante diferentes, portanto, um dos fatores a faixa etária, um outro fator as diferenças de capacidade em termos de potência funcional, e isso acaba por condicionar um outro que é o modo como acabamos, que é aquilo que penso que, se não estou a incorrer em erro, é o que se designa pela potência crítica. Ou seja, para este tipo de corridas, e porque cada uma tem uma característica muito especial, o próprio ambiente onde corremos, indoor, se está mais arrefecido, menos arrefecido, o tipo de equipamento também condiciona todas estas situações. E, pesado isso, eu pensei numa estratégia que fui partilhando como opinião pessoal, e naturalmente o Diogo pensou na estratégia dele. Reparem, começando aqui, por exemplo, pela escolha da bicicleta. Para quem tem watts, bastantes watts, como é o caso do Diogo e, portanto, os atletas que estão nas categorias B e A, eu diria que a Tron, sendo uma bicicleta pesada, serve aqui os dois propósitos, subir e descer. Mas, por exemplo, para o meu caso, em que tenho buscado diminuir o peso, uma vez que, dada a questão da idade, eu diria que não devo estar muito longe daquilo que será a minha evolução máxima e não passarei daqui. Portanto, posso aprimorar alguns detalhes finos. E o que é que acontece? É precisamente no peso onde eu posso melhorar o meu rácio, portanto, o watts-quilo. Desde que começou, aliás, desde que fui aos campeonatos da Europa, já tinha feito anteriormente a Chasing Pink e aí consegui otimizar um pouco o peso. Fui para o campeonato, digamos, já com essa valia e, portanto, as expectativas foram não só satisfeitas como superadas. E neste momento, portanto, estou a procurar trabalhar naquilo que é o contínuo, não tenho um objetivo imediato, mas estou a tentar trabalhar no contínuo naquilo que é baixar o peso. O que é que acontece? Para esta prova, fui a pensar precisamente nesse fator. Ir ali digamos, dentro do possível, no meio dos tubarões, tentar segurar um grupo, por exemplo, como o Diogo, se calhar até à primeira subida, que coincidentemente não era a primeira volta. Só depois de passarmos lá novamente é que, digamos, que tínhamos concluído efetivamente uma volta. Mas tínhamos ali um adicional que já nos iria desgastar. E fiz questão de transmitir isso ao grupo. Pronto, as coisas correram como esperado, não houve muita fragmentação. Acabámos por formar um grupo muito interessante e agora introduzindo o Carlos no contexto, o Carlos Reis, em que o Carlos Reis tem assumido um papel de liderança, portanto, é uma espécie de gregário privado, quer para mim, quer para a Elizabeth, quer para outros colegas que se têm mantido no grupo,
e praticamente acabámos por formar ali uma bolha bastante grande. Ora, acabei por ficar, não posso dizer que fiquei numa condição de descanso, de tranquilidade, mas seguramente acabei por fazer uma corrida quase com uma certeza de que iria fazer as voltas todas e iria acabar bem. Isto pensando na corrida da manhã, para a qual também tem que se poupar alguma energia. Ora, há uma altura, há um episódio engraçado, e a propósito dos ataques que o Diogo referiu, em que à segunda volta íamos a falar todos no Discord e a fazer algumas contas, e portanto eu não consegui acompanhar a conversa toda, mas o Carlos transmitiu algumas ideias, penso que o João Calouro também referiu algo, e portanto ali restava trazer connosco a Elizabeth, que no caso dos Watts ainda está mais abaixo de mim. Pronto, eu, quando me apercebi, pensei, bem, se calhar se isto fragmentar, eu acabo por ficar num grupo atrás e depois logo se vê se os apanhamos ou não. E assim foi. À segunda volta, quando apanhamos aquela subida prolongada, há uma parte em que a equipa Tuga resolve puxar e descartamos logo uma data de adversários para trás. Depois foi ir um pouco mais de, se não estou em erro, 2 km a manter o esforço. Ultrapassamos portanto, vencemos completamente a volta naquela subida mais íngreme que apanhamos no final, e diria que mais ou menos a partir daí ficou garantido que os outros adversários já não teriam qualquer hipótese de nos alcançar. Há um facto interessante quando os descartamos, em que tudo podia correr bem como correu e tudo poderia correr mal. O cruzamento com o grupo mais forte, em que nós vamos num sentido e o grupo mais forte vai no outro. Mas há ali um troço em que cruzamos como se fosse uma espécie de um 8. Para isso. Esta parte foi muito engraçada. O que é que me pareceu? Que nós tínhamos andado a puxar e os outros indivíduos iam apanhar a bolha do grupo mais forte e iam alcançar-nos novamente. Não aconteceu. Aconteceu precisamente o contrário. Nós fomos impulsionados pela velocidade do grupo grande e os outros indivíduos acabaram por ser descartados. Pronto, o que se veio a consumar mais tarde. Eu penso que esta parte foi épica. Não planeada, mas digamos que aqui a sorte protegeu os audazes. E, portanto, depois até ao final fomos a procurar gerir. Confesso que já ia pelo menos da minha parte, já ia num patamar um bocadinho que não conviria dar grandes esticões, mas sempre que havia subidas mudava a minha posição de pedalar. Portanto, digamos que neste momento pedalo com alguma facilidade de pé, algo que tive que cultivar não sei se talvez nos últimos 6 meses, e conseguia nas subidas projetar-me para a frente para não ser descarregado no caso de haver algum ataque. Ora, isto foi mais ou menos assim até ao fim. Digamos que houve ali um gap, se não estou em erro, não sei se fiquei em quinto, se sexto. O João Calouro também decidiu que deveríamos no final tentar, e penso que o Carlos também terá impulsionado... Quinto, obrigado, que deveríamos tentar ir para a frente e eu não tinha a certeza se estaríamos entre os primeiros 6, mas pelos vistos estávamos e pronto, lá fomos. Claro que faltou aquela energia e faltaram odds puros para quando entramos no terreno plano vencer os indivíduos mais fortes. Pronto, esta é uma debilidade minha, não há nada a fazer, não é aos 60 anos que se vai modificar isto. E, portanto, diria que correu muito bem. Portanto, em termos estratégicos e em termos de descrição da prova, sintetizo como a minha perspectiva face ao Diogo é, como é que é dizer, estes detalhes, acaba por dar uma tertúlia bastante engraçada e fornecer insights para outros atletas. Isso é muito interessante, José. E eu estou curioso em perceber uma coisa, antes de falar contigo outra vez, José. O que o Diogo mencionou, que foi o facto de nós, nas últimas etapas, falámos muito sobre a equipa. O Diogo, na etapa de hoje, esteve praticamente sozinho, ou seja, sem equipa. Diogo, que diferença é que isso faz para quem não está habituado a trabalhar numa equipa, por exemplo? Para mim, hoje, por exemplo, teve impacto. É basicamente quando tu não tens equipa, tens de estar sempre bem posicionado, tipicamente à frente
do pelotão, porque qualquer ataque, bem, quando tu tens alguém contigo, esse alguém consegue responder rápido e reduzir os espaços para não perderes o draft, mas se estiveres sozinho és tu que tens que responder a qualquer ataque, e portanto era isso que eu tinha que evitar. Ou seja, o que é que tipicamente acontece neste horário das 10h30, onde eu corro contra 3 atletas da Nova Zelândia que são da mesma equipa. Parece que eles atacam QB à vez, e sou sempre eu que tenho que responder, a menos que, como falávamos há pouco, naquela etapa onde o Nunes ou quando tenho o Carlos Cunha, fica muito mais fácil. Aliás, o Carlos falava disso, não é? Que a estratégia tem sido: Diogo, ficas atrás, vais-te gerindo, eu respondo aos ataques, e não é só isso. Também havia ático que é muito importante no ciclismo, que é, por exemplo, em qualquer subida, nós levarmos, por exemplo, o Cunha exposto ao vento, mas a um ritmo muito alto, significa que ninguém se lembra de contra-atacar, porque já vai tudo com a corda no pescoço. E aqui eu não posso fazer isso, porque se for eu com a corda com o pescoço, alguém mais fresco daquela equipa contra-ataca e eu não consigo responder. É muito mais exigente. Aquilo que eu fiz foi colar-me, escolher um adversário direto e dizer: eu vou tentar responder quase sempre, mas a quem eu não posso perder de vista é o WJ, que é quem está ao meu lado no GC. Muito bom. José, que tu como triatleta e alguém que passou se calhar muito tempo ou algum tempo no mundo real, como é que tu descobriste o mundo virtual? E como é que ele tem impactado o teu treino também? Uma volta ao quarteirão, vinha quase com a língua a arrastar pelo chão, depois de ter passado 20 minutos a andar numa bicicleta velhinha que enferrujava com facilidade. Isto de bicicleta, certo, José? Isto de bicicleta. Pronto, mas fomos e fizemos mais dias do que o esperado. Tivemos que fazer uma pausa por questões logísticas. Quem não anda sentado no selim e não tem experiência é capaz de ficar com 4 glúteos. E isso foi o que aconteceu a um dos colegas que estava no grupo. Dificulta a minha vida, principalmente quando se começa a ir para a velhice. A maior parte das pessoas não tem a percepção, mas isto pode ser um caminho muito tortuoso. Aqui não é o contexto ideal para explicar o porquê, mas há situações que podem ser muito tristes se nós deixarmos descontrolar. Ora, a partir daí, se não estou em erro, em 2017 houve um colega que me convidou para o triatlo. Portanto, eu já corria corridas de estrada, e treinávamos, se não estou em erro, aos sábados e os domingos, pessoas idosas, neste caso num grupo onde estou afiliado, que é os veteranos do Porto. Eu não considero a tua idade idoso, mas para me dar contexto, em 2017 qual era a idade? 2017, olha, agora atrapalha. Fazer umas contas de Se não cabeça. me engano, 53. Sim, 53. Se isso é um idoso, meu Deus. Somos todos idosos, então. Quando digo idoso, reparem, se vocês se contextualizarem com os vossos pais, se reportarem aqui à década de 60, 70, Ok. indivíduo que passava dos 40 anos já era alguém que já se queixava de dores e daquelas coisas. E aparecem muito mais pessoas. Posso-vos dizer que se vocês quiserem dar uma volta pelo site da World Triathlon, ou até pela ETU, portanto a vertente europeia, vão ficar surpreendidos com o desempenho de pessoas que estão nas faixas de 70 e tais, 80, e o número de atletas que lá estão. Eu aqui há uns tempos ouvi um comentário de uma pessoa que estava a falar quando eu ia entrar para uma reunião, a propósito de uma atleta muito conhecida, da Rosa Mota, e a pessoa estava a fazer um comentário um pouco jocoso, que era quase que ela se calhar já corre sozinha. Não corre sozinha. Correm muitas pessoas como ela, e eu diria, por exemplo, na prova onde participei, se vos disser que o indivíduo com mais 2 anos do que eu, portanto, eu estou a fazer 60, ele terá 62, corre a 3,35 ao quilómetro, é espantoso. Portanto, não há muitos jovens que se sustentem aí com alguma facilidade. Pronto, isto é surpreendente. Pois, reparem, eu também conseguiria tentar imitar o Eliud Kipchoge, mas por uns breves segundos. Nem sei se posso dizer segundos. Em 2017, entraste no mundo do triatletismo. Qual é que foi a prova que fizeste? Eu em 2017 aprendi a nadar.
Ok. Fui para uma piscina onde tinha lá uma pista que estava livre, tinha lá uma etiqueta a dizer pista rápida e eu atirei-me lá para dentro. É escusado será dizer que ficou tudo a olhar para mim e que quando cheguei a meio da raia, a meio da pista, já estava agarrado à raia a respirar muito ofegante. Portanto, eu efetivamente comecei em 2018. O meu primeiro triatlo era para ser na Lagoa da Ervideira e ainda bem que não foi porque eu precisava de nadar 750 metros e eu não conseguia nadar 100 metros sem parar. Ora, imaginem vocês numa lagoa onde não há a raia, nem há as laterais para ajudar a projetar ou para nos agarrarmos, aquilo começou a mexer com a minha cabeça e coincidiu com um fim de semana que caiu granizo. E então o colega que me tinha convidado, eu telefonei-lhe e disse, epá, está mau tempo para irmos, se calhar ainda caímos na bicicleta, isto é uma chatice. E não fomos. O problema não era mesmo a bicicleta nem o granizo. E furtei-me a essa parte. Depois tive um outro triatlo em Viseu, onde havia o que se chama o triatlo médio. Não seria um Alpha Ironman porque a altimetria era elevada e nesses casos os responsáveis pela prova acabam por ter necessidade de fazer um ajuste, senão aquilo estende-se para além do razoável. Eu fui à prova mais curta, ao triatlo sprint, em que era só preciso nadar 500 metros. Entrei na água, senti-me bem, portanto, fiz a natação com fato, como é natural, como seria esperado. Após o aquecimento, saí e ficámos ao sol, se não estou em erro, uns 10 minutos. Aquilo nunca mais partia, já não consigo descortinar as razões. E quando partimos, arrancou aquilo que se chama a máquina de lavar. Portanto, vocês veem aqueles braços todos a bater na água por todos os lados. E eu tentei ir atrás deles. Pronto, pensamento errado e inconsequente. Aos 85 metros estava a chamar o barco. Deixaram-me ir no segmento de ciclismo até ao fim, deixaram fazer a corrida. Acabei por acompanhar um colega que também era o primeiro triatlo dele e esse efetivamente concluiu. E o primeiro triatlo veio a suceder-se, se não estou em erro, um mês mais tarde, Resende. Água muito fria. Escusado será dizer que a minha técnica de natação era zero e, portanto, praticamente um dos meus colegas deu-me uma palestra na água, a dizer, estás seguro, não está a acontecer nada, estás a ver, não vais ao fundo. E eu ali quase parecia um peixinho a fazer algo deste género. E é melhor ir para a margem. E eu olhei para a margem e olhei para a boia mais longínqua, que era aquilo que precisava de contornar, e as distâncias pareciam-me iguais. E pensei, bem, mas vou para a margem fazer o quê? Não acabo isto. Então virei-me de costas e fui dando aos pés até sair daquela zona. Quando voltei a virar, vi que a boia já estava mais próxima do que a margem e aí lá tentei nadar livre, costas, tudo aquilo que foi saindo e consegui sair da água, se não estou em erro, à volta de 30 minutos. Portanto, dentro do limiar que era o estabelecido para não ser desclassificado. Pronto, a partir daí entrei na bicicleta, fiz também a parte de corrida e concluí o meu primeiro triatlo. Ora, isto foi em 2018. Nesse mesmo ano concluí um olímpico, concluí um Alpha Ironman e a partir daí achei que nada mais me iria parar e já estava inscrito para um Ironman. Quando é que incluíste o treino virtual no teu... Ora, o treino virtual vem precisamente em 2019. Penso que foi, comprei o meu primeiro rolo, que era um daqueles rolos mecânicos, tipo o Elon, nem sequer era eletrónico, portanto tem um sistema magnético e, portanto, não tem confiabilidade nenhuma. Comprei uns sensores de cadência e um de velocidade, para medir a velocidade da roda. E pronto, aquilo dava uns valores aproximados e eu de início entusiasmei-me. Pensei que era um atleta excepcional. Pronto, qual não é o meu espanto quando ia para a rua, não correspondia à realidade. A partir daí comprei mesmo um rolo eletrónico. Portanto, comprei o Elite Suite, que ainda tenho. Como é que é dizer? Procurei saber quem eram as comunidades que operavam nesta área. Quando digo operavam, que se juntavam. Penso que uns meses depois veio o Covid e eu dei logo por bem empregue a minha decisão. E também dei por bem empregue ter aderido à comunidade Tugazer. Na altura era o Jorge Caldeira que estava à frente, mandei-lhe uma mensagem, ele disse, bem-vindo e tal, eu vou-te integrar no grupo. E comecei a participar nas TTTs.
Pronto, escusado será dizer que fazia 1 quilómetro e ficava logo descarregado, logo para trás. Mas sempre fui até ao Olha, fim. desculpe, se calhar explica o que é um TT, para a malta que conhece o Bem, formato. Desculpa. muito bem. As TTTs são corridas que corremos em equipa e, portanto, algo relacionado com o que estávamos a falar há pouco, a importância da equipa. Enquanto vamos no grupo, portanto, os membros da equipa acabam por ajudar a revezar-nos para conseguirmos chegar até ao fim. Pelo menos o número de participantes necessário a que a nossa pontuação, ou melhor, o nosso tempo, conte para a classificação. No caso, corria com grupos algo numerosos, portanto, era aquilo que o Jorge chamava a equipa escola, já não me lembro do nome que tinha sido dada à equipa, portanto, ou o subnome. Começou a correr melhor, portanto, aí já comecei a perceber um pouco, à medida que ia entrando nas várias provas, comecei a perceber um pouco aquilo que me iam explicando. Portanto, não exagerar, entrar logo tudo ao máximo, fazer um bom aquecimento e ir começando a evoluir em aspectos como, por exemplo, os sprints, etc. E isto levou-me a que tivesse que fazer um enorme esforço a inteirar-me de várias áreas. Há aqui um paralelismo que importa estabelecer. As pessoas costumam dizer que a natação é uma coisa muito difícil. No meio aquático, para respirar, não é o nosso meio ambiente natural. Mas esta parte do ciclismo, ou até do atletismo, tem tanta informação e tanta técnica, que se quisermos progredir muito rapidamente, ou até progredir de forma consistente, temos que fazer um trabalho muito semelhante ao que fazemos na natação. Não há outra maneira. Ora, e voltando à pergunta do Fábio, portanto, eu entro um pouco para fazer qualquer coisa dentro de portas, não perder a performance. Estava inscrito para, portanto, se não estou em erro, em 2019, exato, em 2019 já tinha feito o meu primeiro Ironman, portanto, Noroeste Triman, e estava inscrito para Vitória Gasteiz, portanto, no País Basco. E então havia que treinar, portanto, com o Covid deixei de poder treinar natação, isso foi um revés enorme. Procurei continuar a aprimorar o ciclismo e a corrida. Portanto, comprei também uma passadeira rolante com elevação e quando não dava para ir à rua, treinava-se dentro de portas. E que impacto é que tu sentiste na tua performance? Mudou imenso porque tinha imenso tempo para treinar. Só para vos dar uma ideia, a minha atividade principal é docência no ensino superior. Ora, as minhas aulas passaram uma boa parte do tempo a ser online. Reparem, não tinha que fazer deslocações, a preparação custou um bocadinho porque, pronto, o público, parte daquilo que eu tinha que transmitir ao meu público obrigou à preparação de diferentes meios e métodos para lhes transmitir, mas estando em casa e não tendo deslocações, eu praticamente conseguia, quando terminavam as minhas aulas, tinha um horário da prova que era-me favorável, eu descia as escadas e estava logo apto a competir. Isto nas tais TTTs. Paralelamente, acabei por aderir a alguns workouts que eram propostos pelo Zwift, e esses workouts incluíam, ora, a corrida, o ciclismo. Agora não consigo precisar, mais tarde passaram a WTRL, portanto um dos organizadores nesta área, passou a incluir o duatlo, e eu comecei a fazer uns duatlos. Duatlos esses que o Carlos referiu na entrevista que teve convosco da última vez, onde mais recentemente passei a fazer de forma mais rotineira e também, graças à ação do Carlos, que é um excelente dinamizador, também começamos a trabalhar bastante a questão dos pontos e a questão da equipa. E o teu crescimento e o teu crescimento de performance foi exponencial, porque tu começaste em 2017, fizeste umas provas até 2019, 2020, e assim que integraste um treino muito mais focado e muito mais consistente, com o auxílio do treino virtual, passado 4 anos, tu ganhas uma medalha mundial. Mas de facto É como se fosse mundial. Sim, para mim teve valor incrível por aquilo que vos disse. Portanto, chegamos a um patamar de idade que não vamos evoluir muito mais. O nosso corpo vai começar a perder aptidões e, portanto, há que saber enfrentar isso. Agora, de facto, reconheço que houve um impacto enorme, nomeadamente devido ao treino indoor, por questões que já conversamos em diferentes contextos, questões de segurança. Reparem, hoje em dia na estrada, e portanto não vale a pena culparmos os carros, os ciclistas ou os peões, portanto todos somos culpados.
há um enorme nível de agressividade entre as pessoas e, portanto, isso dificulta muito e causa alguma apreensão quando vamos para a rua fazer o que quer que seja. Portanto, vamos para treinar e descontrair e até ir tranquilos e encontramos muitas pessoas extremamente estressadas e sem qualquer motivo para isso. Alguns andam a passear junto à praia de carro e eu não compreendo como é que alguém fica estressado andando a passear. Mas, ok. Ora, isto realça muito o papel das alternativas indoor. E acaba, reparem, como estamos a falar de competição, e o que nos une aqui é a competição, competir indoor também é interessante. E com uma simulação muito realista daquilo que é o exterior. Essa parte ajudou na medida que, por exemplo, ao fazer uma corrida, as corridas do tipo crit, que são muito agressivas e muito parecidas, por exemplo, com a corrida de hoje, ou fazer este tipo de formatos de longa duração. Ora, isto potencia-nos para o exterior, porque, por exemplo, especificamente, o que é que eu obtive de valências? Consegui começar a sprintar e, por exemplo, na prova de duatlo, não foi o caso desta, mas quando vou a provas de duatlo, em que implica roda, eu já consigo andar com aquilo que nós designamos de forma carinhosa com os patos bravos. Portanto, pessoas da vossa idade que têm um poder imenso e eu já me consigo colar e entusiasmar, pelo menos durante algum tempo razoável, até a fadiga bater muito forte. Já consigo fazer retornos muito mais rápidos, onde se poupa alguns segundos e, por exemplo, reparem, quem vai com uma bicicleta de contrarrelógio, após fazer o retorno, o segredo é embalá-lo, depois embalá-la. A aerodinâmica faz o resto. E, portanto, quando eu fazia um retorno, ainda ficava ali a pensar o que é que ia acontecer a seguir, qual era a próxima mudança, etc., estava claramente a perder 20, 30 segundos para os meus adversários. Ora, isto foi melhorando. Outros aspectos, a resistência, que é uma coisa que, como vos comecei por dizer, quando dava aqui uma volta ao quarteirão de 20 minutos, vinha com a língua a arrastar pelo chão, a minha resistência exponenciou-se. Portanto, se vocês repararem, ao longo destes formatos de longa duração, se eu me conseguir manter num grupo forte, depois acabo. Quando isso não acontece, e se tiver alguém no formato de equipa, como tem sido o caso que o Carlos tem conduzido quando vai no grupo, eu diria que tenho tudo que preciso para ir fazer a corrida de trás para a frente. Portanto, o indoor deu-me uma resistência enorme, a ponto de poder potenciar tudo isto também para o exterior. E reparem, com os meus adversários, portanto, alguns serão ou terão sido atletas jovens, cultivaram uma das partes, mas eu diria que já não tenho receio de ir para uma prova com eles ou quase ir prestar vassalagem. Portanto, eu vou lá para competir. Se eles ganharem, mérito a eles e, portanto, sou o primeiro a felicitá-los. Mas não vou lá para fazer favores. Aliás, eu sinto que devo ir lá honrar a vitória deles caso eles ganhem. Mas se eles facilitarem, eu ganho. Uma das coisas que eu gostei de aprender contigo, José, foi o que parece que o elixir para o stress e a longevidade é mesmo a competição e o treino consistente. Sem dúvida. E eu posso-vos acrescentar um fator que não tem aqui a ver com a parte do desporto, mas, como vos disse, o meu primeiro Ironman foi em 2019 e nessa altura eu estava no meu último ano de doutoramento, portanto, tinha 6 meses para entregar a minha tese. Portanto, nós tínhamos tiro todos os anos, o meu doutoramento foi feito na Universidade Aberta e, portanto, à distância. Para algumas pessoas pode parecer mais fácil e que temos todo o tempo do mundo. Não é, mas se quiserem experimentar, por favor, estejam à vontade. E o que é que acontece? Tínhamos esses retiros que eram encontros presenciais que me entusiasmavam imenso. Há uma altura que converso com eu tive 2 orientadoras, converso com a orientadora mais velha e mais experiente e disse-lhe que ia fazer um Ironman e ela fez um gesto mais ou menos como este. Abanou a cabeça e pensou, o que é que este tipo anda aqui a fazer? Já não é suficiente ter uma tese que destrói qualquer pessoa normal. Pronto, posso-vos dizer que todo o desporto que fazia, e portanto durante o meu doutoramento eu chegava a correr, vá lá, digamos, semanalmente eu fazia quase sempre meia maratona. Não no ritmo que corra meia maratona, mas fazia como treino.
Uhum. E isso dá, como é que é dizer, dá uma resistência incrível. Aqueles pensamentos maus que costumamos ter e que, reparem, todos temos os nossos problemas, uns mais, outros menos, tudo isso passa a ser desvalorizado quando acabamos uma sessão desportiva ou mantemos um conjunto de sessões desportivas continuamente. Portanto, muda-nos o chip no que toca à Sem forma de dúvida. encarar a vida e, reparem, não tendo conhecimento na área da saúde, portanto, tudo que eu faço e tento perceber é graças à minha filha e ao meu genro, que são biólogos, e também aquilo que vou podendo ler em bibliotecas ou em locais credíveis, onde as pessoas me fornecem alguns insights. Acredito, e isto é apenas um ato de fé, o que estou a fazer não é saúde, fazer provas violentas, mas digamos que tem a parte da gratificação, mas fazer desporto, sim, tenho a Essencial. convicção que vai melhorar a qualidade de vida e que melhora a qualidade de vida de qualquer um. Esse é um transporte para o que nós vamos fazer agora, que é a tua análise para amanhã, Diogo. O que é que tens? E depois, se calhar, gostava de passar a palavra um bocadinho ao José sobre a análise dele para amanhã. Amanhã é uma prova. Uau, temos uma descida gigante. Não, isto é aqui uma coisa. Repara, a prova amanhã é partida em dois blocos. Este é o lead-in, portanto, a prova inicial, a parte inicial, em que realmente é descida gigante, e depois são duas voltas a este percurso. Fábio, se vias descida, Ok. aqui já não é assim tão. Já não é assim tão a descer, né? E aqui, atenção, nós falamos uma questão de escala, aqui estamos a falar que são duas montanhas mais sérias, porque vai desde os 0 aqui aos 60 metros, né? E Uhum. repete-se duas montanhas destas numa volta e são duas voltas. Portanto, não será um percurso fácil, mas este sim eu diria que é um bocadinho mais ao meu estilo. É, Ok. digamos, montanhas um bocadinho mais longas, já não há aquela explosividade de 2 minutos como vimos hoje no percurso, mas é aqui que eu consigo a ritmo fazer algumas diferenças. Contudo, aquilo que eu ainda não tive a possibilidade de preparar muito bem é a escolha de bicicleta. Eu não sei se o José já fez essa análise, mas há aqui uma componente importante que é amanhã o percurso tem muita terra, ou quase tudo terra, e portanto, se calhar uma bicicleta de gravel justifica-se. José, tu já tiveste um tempinho para dar uma olhadela na escolha da bicicleta? Sim, sim, Diogo. A sugestão para que a aplicação que utilizamos, que nos dá para o meu perfil do Watts, e portanto eu baseei-me no modo como acabo, portanto aquilo que podemos chamar da potência crítica, sugere-me a Specialized Crux. Não consigo agora recordar-me das rodas que são sugeridas, mas Mas é também uma são bicicleta de rodas de gravel, não é? gravel. Isso, isso. Exatamente. Ora, eu vou aceitar a sugestão da aplicação, portanto, embora, como é que é dizer, tenho tido boas experiências, quer a correr com a Tron, quer a correr com a Specialized, a S-Works Veng. Mas aqui penso que é completamente desajustado para estas duas. E porquê? Nós começamos, como acabaste de mostrar, com uma descida enorme. Essa descida enorme, poderíamos pensar, ora, isto é que vai ser descansar até começar a prova. Não vai. Aqui temos que correr bastante para para nos mantermos colados ao grupo. Porquê? Aqui perde-se logo 1 minuto ou 2, apesar de ser a descer. Ora, implica que já vamos gastar alguma energia. Pronto, daria jeito ir com uma bicicleta mais rápida? Ok, mas trocar de bicicleta também não me parece que seja opção. Eu, pelo menos, não vou fazer, porque não sou hábil nessa área. As subidas seguintes, eu tendo a concordar com o Diogo, alguém que consiga, por exemplo, pedalar de pé, se não estou em erro, são 3 km por cada uma, quem Exato. conseguir pedalar de pé com os batimentos estáveis, e o que é que quer dizer com isto? Não é pedalar de pé como quem vai concluir o sprint final. Eu cultivei alguma dessa área, não tendo muitos watts, mas a leveza acaba por compensar. Penso que não devemos ir muito focados nos nossos adversários, porque aqui é quase o tipo de prova individual. Não dá sequer para que termos alguém da equipa para nos rebocar ou dar draft.
poderá ajudar, por exemplo, nestas partes mais planas que se consegue ver aqui no mapa, mas eu diria que aí, se calhar, quando chegarmos aí temos força, continuamos. Não temos, poupamos um pouco e atacamos a segunda subida. É assim que Portanto, estás a não há pensar, muito a Diogo? fazer por isso. Isto é Sim. o tipo de prova TTT, que não é um TTT. Ou Ok. seja, vamos em grupo, mas é quase um pensamento individual. Acho que há aqui um rebuçadinho, ou talvez uma drogazinha boa que podemos ter, que é irmos a conversar no Discord e a trocar ideias uns com os outros e digamos que isto vai correr bem. Muito bom, muito boa análise. Hum, eu não tenho mais nada para vos perguntar hoje. Estou curioso para perceber se vocês querem partilhar alguma coisa para amanhã. Se não, Penso que os insights que se pode partilhar poderão ajudar os colegas, cada um deles sem dúvida. necessariamente também teria algo mais a dizer, e encontramos amanhã, à hora de hoje, para mais uma prova dura. Vou fazer aqui uma última nota. Antes de mais, obrigado, José, também pela disponibilidade e insights que me disseste Sem muito, dúvida, muito José. valiosos. E eu gostava também de elencar o José como um exemplo. Por exemplo, quem também começou a utilizar Zwift, uma jornada Que há maravilha. qualquer coisa como se calhar 6 meses, mas ela, quando tem disponibilidade, lá comprou uma bicicleta estática. Admito que não muito fiável, mas vamos resolver isto em breve. Um bocadinho algo do que tu referiste numa entrevista anterior, naquela que tiveste algumas adversidades com a corrente. É assim, o que é que me... E repara, isto é apenas um exercício, um pensamento. O que é que me leva a pensar que pode motivar a que a bicicleta... uma bicicleta ou um equipamento que é menos... poderá ter menos qualidade, poderá produzir menos watts. Quem mede os nossos watts é o rolo. Ora, todo o esforço que nós fazemos até chegar ao rolo, por exemplo, se tivermos uma corrente a arrastar, se tivermos um grupo pedaleiro a prender, digamos que nós estamos a fazer uma força que o rolo não está a medir. O rolo está a medir aquilo que é acionado sobre o carreto do rolo, não a força que nós fazemos antes. Ora, eu diria que o equipamento aí, se calhar, está-nos a dificultar a vida e nós não estamos a conseguir impor os nossos watts ao rolo por questões mecânicas. Mas repare, não é a minha área, é apenas exercício. Eu tenho noções de desapertar, apertar parafusos e até fazer muitas tarefas mecânicas, mas não tenho conhecimento científico para justificar isto. Apenas um Mas é um raciocínio. bom é uma boa dica, honestamente. E principalmente para muita malta que, como eu, são novos nesta questão do indoor cycling e tipicamente não temos muitas noções mecânicas. Aqui, se calhar, a grande mensagem é de X em X tempo, se calhar a cada 6 meses, fazer uma avaliação mecânica com quem sabe, Eu acho que diria poderá menos. ajudar bastante. Até Se menos, calhar né? menos. Pois. O que é Reparem, que sugerias, José? por exemplo, eu lavo sempre, não lavo logo imediatamente a bicicleta quando chego a casa. Primeira coisa, as bicicletas não gostam de água. Nenhum equipamento mecânico gosta de água. Mas pronto, tem que se lavar e deve-se lavar por uma questão do material não ganhar óxidos, etc., até do suor ou géis que caem sobre a parte mecânica e faz com que os parafusos comecem a ganhar alguma oxidação e, em alguns casos, alguma corrosão mais grave. Portanto, sim, eu lavo-a, procuro secá-la. Portanto, eu tenho um equipamento, um aspirador industrial, que viro ao contrário, ele faz-me de secador. O ideal seria ter um professor para secá-la, mas não vou a esse nível ainda. E depois procuro lubrificar. Eu lubrifico a minha corrente com cera e, portanto, sempre que se justifica, por exemplo, reparem, imaginem que fazemos 4 saídas, eu olho para o estado da corrente, começa a ficar escurecido, verifico que está cheia de lixo, deve-se limpar. Indoor, se calhar isso não acontece com tanta frequência porque não passamos por poeiras, não estamos expostos à umidade, mas atenção ao suor, se cair de cima da corrente, no grupo pedaleiro, etc. Para quem tiver bicicletas, nomeadamente algumas que vos custaram imenso dinheiro, justifica-se terem algum cuidado. Um dia vão pegar na vossa bicicleta de carbono, eu digo isto porque tive uma experiência que uma que tive partiu,
partiu por um acidente que tive e tive que contactar uma pessoa que fazia reparações, que mostrou um grupo de pedaleiro que teve que extrair, que estava tudo calcinado no carbono. Uma coisa impensável, nunca tinha visto tal. E possivelmente foi motivado pelo suor. Portanto, malta que está indoor, convém ter algum cuidado com o vosso equipamento, não só para ele render o que é esperado, como também para não terem despesas acrescidas de um momento para o outro. Sem dúvida, sem dúvida. Eu só para terminar aqui a minha nota final, Fábio, eu quero só dar o exemplo do José como um exemplo de vitalidade, onde falávamos há pouco, ele tinha 53 anos e começou a subir o seu nível de atividade, que certamente aumentou a esperança média de vida do próprio, não é? Aumentou os teus níveis de saúde, os teus níveis de resiliência, os teus níveis também, certamente, de saúde mental, não apenas saúde física. Acaba de utilizar o exemplo do José, um exemplo de vitalidade, uma cara querida e muito estimada por todas aqui no grupo da nossa comunidade online, fazer um apelo para toda a malta que pode se encontrar com qualquer altura, em qualquer altura da sua vida, seja mais novos ou mais velhas, estamos sempre a tempo de fazer mudanças críticas para aumentar a nossa saúde, para aumentar a nossa felicidade, para aumentar o bem-estar. Portanto, usem o José como um exemplo, uma inspiração para mudar a vossa vida. Obrigado, Diogo. Só para não deixar as esperanças ou as expectativas a um nível para além do razoável, pelo menos esperança traz para mostrar a mudança. Enquanto não fazia rigorosamente nada, eu sempre gostei de beber um espirituoso, etc., e comer aquelas comidas suculentas. No dia a seguir acordava com a boca a saber a travões de bicicleta. Agora não. Portanto, há que fazer algumas mudanças, não temos que deixar de ser felizes e de fazer coisas que apreciamos muito, mas se calhar podemos dosear. Portanto, isto é tudo uma questão de dose. A sala onde cada um de nós está, se fosse inundada de água, nós não conseguíamos respirar. Mas se tivermos água pelos pés, podemos ficar um bocado desconfortáveis ou com frio, ou agora com o calor até ficamos bem. E, portanto, isto é uma questão de quantidade. Cada um tem que encontrar a sua. Sem dúvida. Uma nota perfeita para terminarmos a análise da etapa 7 do Tour de França virtual. Amanhã é 8? Amanhã eu admito que vou apostar na etapa. Hoje estava-me a gostar, hoje foi uma etapa para cumprir, amanhã eu vou apostar. Vamos ver os resultados, não quero subir demasiado as expectativas e também desejo muita sorte ao José, que está a fazer um ótimo trabalho na geral categoria. Perfeito. E para não se esqueçam, para acompanhar, é só seguirem o Cycling District no YouTube, fazerem um like, subscreverem, que ajudam-nos aqui no algoritmo do YouTube, e acompanhem a prova do Diogo no Twitch, Diogo_Cycling TV, e amanhã há mais. Até amanhã. Foi um gosto estar convosco. Até amanhã. Obrigado, José. Obrigado, Fábio.